Bora então falar do Ladino no D&D. Quinta edição, vamos falar aqui sobre tudo o que você precisa saber sobre ele, desde as coisas mais básicas como dados de vidas e proficiências, até quais são todas as subclasses possíveis de você escolher, até como otimizá-lo, mas não apenas isso, também a gente vai construir ninguém mais, ninguém menos do que o Han Solo do Star Wars. Bora lá falar sobre o Ladino. Então, primeiramente, o que é o Ladino? Qual que é o papel dele? Como que ele funciona? O que é essa questão? Muita gente associa o Ladino com a questão do ladrão, e isso não é verdade. O Ladino, ele é um personagem que ele é muito bom em fazer um ataque certeiro no seu alvo, e ele é muito bom por natureza em se esconder, embora isso não seja necessário. O Ladino, ele é basicamente um personagem feito para você que gosta de atacar focando realmente naquele um golpe poderoso. E isso existem muitas camadas que o Ladino vai poder ter. Você vai ver isso ao longo aí das próximas subclasses que a gente já vai explicar. Quer um outro exemplo? A Arya Stark do Game of Thrones, ela é uma Ladina, embora ela não seja uma ladra, embora ela tenha que ter roubado coisa ou outra para conseguir sobreviver, ela é mais uma assassina. Ou seja, o Ladino, ele tem essas outras camadas também. Então bora lá falar dos aspectos mais simples para você já começar a montar sua ficha e bora começar a preencher. No nível 1, você vai ter acesso ao dado de vida do Ladino, que é um D8, não é um dado ridiculamente baixo, você vai ter pouca vida, por isso já recomendo aqui você ter constituição minimamente alta para compensar esse dado de vida baixo. Um D8 de vida mais modificador de constituição para vida, e reforçando aqui que você não é o personagem mais resistente do mundo, você só é proficiente em armadura leve, não é proficiente em armadura nem média, nem pesada, ou seja, você não vai ser proficiente nem com escudo, nem com essas armaduras, então a sua CA provavelmente vai ser baixa, a menos que você faça uns combos muito loucos aí pra subir ela, mas você vai ser muito bom em bater e correr, a gente já vai falar mais sobre isso. Além disso, você vai ser proficiente em armas simples e algumas outras armas um pouco mais complexas, como rapieiras, como arcos longos, bestas pesadas e afins. E em termos de ferramentas, novamente contrariando aqui que Ladino não é ladrão, você é proficiente com ferramentas de ladrão. Em termos de salvaguarda, você é proficiente com salvaguardas de destreza e inteligência, porque afinal você é ágil e você não vai cair no papinho aí de qualquer um, você tem um mínimo de inteligência mental ali pra se proteger também. Em termos de equipamento, mais uma vez, e sendo incoerente com o que eu falei aqui pouco, você vai poder escolher algumas armas aí, como rapieiras, arcos curtos e o seu kit de aventureiro. Você pode escolher entre explorador, masmorra e adivinha, kit de ladrão. É, eu sei, mas o Ladino, ele não precisa ser um ladrão, confie em mim, por favor. E aí começa a entrar nos aspectos mais interessantes aqui já do Ladino. Já no nível 1 você vai ter Expertise, o que significa que você é melhor em algumas perícias do que outras pessoas. Aqui você vai poder escolher duas perícias com as quais você é proficiente e você vai adicionar aos testes dela o dobro do seu modificador de proficiência. Então, se geralmente você adicionar 2, você adiciona mais 4. E aqui você pega as perícias que você já é proficiente do seu antecedente, da sua classe, enfim, e você dobra o modificador de proficiência nelas, ficando especialmente bom nelas. Além disso, desde o nível 1 aí sim você vai ter acesso ao arroz com feijão, que é o pão com manteiga do Ladino, que é o ataque furtivo. Ele é uma condição extra de dano que vai se aplicar aos seus ataques, sempre que a condição para que ele aplique esteja acontecendo. E qual que é essa condição? Por padrão, duas. Ou existe um aliado próximo ao oponente que você está atacando, ou você tem vantagem no acerto. Se uma dessas condições estiver ativa, então este dano extra do ataque furtivo ele se aplica. E esse dano extra ele aumenta ao longo dos níveis. Inicialmente ele é apenas um D6, mas conforme você vai subindo de nível, de acordo com essa tabela aqui, você também vai aumentando a quantidade extra de dano que você causa. Nesse sentido, esse dano ele aumenta muito. Porém, o ataque furtivo ele só vale uma vez por turno. Então não se empolgue achando que você vai poder fazer 500 ataques naquele turno, já combar com um guerreiro que vai dar esse dano extra, porque isso não acontece. Ah, mas se é uma vez por turno, significa que pode ser uma vez no meu turno e uma vez no turno de alguém usando uma reação? Sim, pode. Então, por rodada de combate, você consegue dar 2 ataques furtivos se você conseguir pensar em formas de fazer isso acontecer, e existem formas de fazer isso acontecer. Além disso, mais uma vez contrariando que o Ladino não é ladrão, você já no nível 1 tem acesso a um idioma único dos ladrões. Um idioma que, se você comunicar, só vocês entendem. Como é isso? Não sei, você pode pensar. Na minha cabeça, ele é uma questão de símbolos, como se fossem sinais ou runas. Depende do mundo onde você estiver jogando, mas na minha cabeça é um olhar diferente, é um movimento
movimentação com as mãos, é uma palavra que você coloca no meio da frase comum e a pessoa capta, né? No nível 2 você vai ter acesso à ação ardilosa, que aí sim é algo muito legal sobre o Ladino ser bom em bater e correr como forma de se proteger, porque você, como uma ação bônus, vai poder ou se esconder ou dar um sprint, né, aquela corrida, ou vai poder desengajar, ou seja, você pode vir se aproximar, fazer um golpe corpo a corpo, por exemplo, desengaja como ação bônus e termina sua movimentação sem tomar ataque de oportunidade, ou seja, você vai andando pelo mapa assim, conseguindo dar o seu golpe, voltar, bate, corre, e aí deixando ali seus oponentes um pouco atordoados, porque o dano que você causa é bem alto. No nível 3 você vai ter acesso às subclasses, a gente já vai falar sobre todas elas daqui a pouco. No nível 4, assim como todas as outras classes, você vai ter acesso ao aumento de atributo ou algum talento, e isso se repete no nível 8, 12, 16 e 19. E aí no nível 5, aí sim você ganha mais uma característica única do Ladino. Lembra que eu falei que ele, apesar de não ser resistente, ele é esguio? Pois bem, se você tomar um golpe e você tiver visto aquele golpe se aproximando, você pode usar sua reação para diminuir pela metade a quantidade do dano que você recebe. Então se vê uma flecha, se vê um golpe, uma machadada, você pode fazer isso, você usa sua reação, diminui porque você consegue desviar ali rapidamente, e aí apenas metade do dano é tomado daquele golpe específico. Mas tem que ser um ataque. No nível 7 você ganha evasão, que também é um pouco na linha para complementar o que você ganha no nível 5. E aqui sim, caso você seja alvo de uma magia em área, como uma bola de fogo, uma nevasca, algo assim, quando essa magia exigir que você faça uma salvaguarda de destreza, nesses casos, aí caso você passe no teste e você fosse tomar metade do dano, você não toma nenhum, e caso você não passe, fosse tomar o dano inteiro, você toma apenas metade, que você consegue ali esquivando das pelotas de fogo que vem na sua direção. No nível 11 você fica um pouco mais talentoso ainda em testes que você faz, lembra da expertise? Pois bem, aqui você fica ainda um pouco melhor, porque qualquer teste com o qual você seja proficiente, se você tirar 9 ou menos no D20, você pode tratar o D20 como um 10 nos testes que você tem proficiência. Assim você nunca vai ser aquele personagem que é extremamente furtivo, mas a hora de ser furtivo ali, você tira 1 e você tropeça e cai de cara. Se é proficiente com aquilo, tá tudo certo. No mínimo 10 você tira. No nível 14, aqui já mostrando como que o Ladino realmente não é necessariamente um ladrão, mas sim um personagem muito bom de estar atento ao ambiente, saber se posicionar e etc. Você consegue localizar criaturas invisíveis que estejam próximas a você. Próximas eu falo, bem próximas, 10 pés de você e 3 metros de você. Alvos invisíveis você já vai saber exatamente onde eles estão, desde que você seja capaz de ouvi-las. No nível 15, você já ouviu tanta ladainha na sua vida que você se torna proficiente em salvaguardas de sabedoria, porque você já sabe muito bem as ladainhas que todo mundo tá te contando, você já se tornou um pouquinho mais sábio. No nível 18, aí sim, você já se tornou tão esguio que nenhum ataque contra você, desde que você não esteja incapacitado, é feito com vantagem. Qualquer situação que daria vantagem é anulada e ele faz o ataque normal, porque você é muito ágil, então aquela vantagem que ele teoricamente teria ser, você esquiva ali rapidinho e tá tudo certo. E no nível 20, uma vez por descanso curto, você pode transformar um erro de ataque em um acerto e um teste de habilidade que você não passou em um 20 natural. Simples assim, você realmente transforma ali a sorte a seu favor, sendo esguio até em driblar o destino. Fechou? Bora então falar sobre as subclasses aqui do Ladino no D&D quinta edição. A primeira delas é o Trapaceiro Arcano, e aqui é um Ladino misturado com mago, no sentido de que você vai precisar da destreza, mas você também vai precisar da inteligência, porque você vai ter acesso a algumas magias exclusivas do mago, e a sua mão mágica, aquela magia, ela vai ser especialmente poderosa para você fazer ali, destravar os baús, para você poder abrir portas, para você poder manipular isso realmente como um trapaceiro arcano. Com isso você vai unindo toda aquela agilidade, toda aquela habilidade do Ladino junto com a inteligência, com a esperteza ali do mago. A segunda opção é o Ladino Assassino, e aqui é um personagem extremamente bom em causar dano, desde que você haja primeiro e desde que você surpreenda os seus alvos. O que acontece aqui? Porque aqui tem duas coisas legais. Primeiro, se você agir no combate antes do seu alvo, você tem vantagem naquele golpe. Isso no primeira rodada, claro. E segundo, caso você ataque um alvo que não está ciente da sua presença, ou seja, caso seja uma surpresa, isso só antes do combate acontecer é possível, tá? Se você se esconder no meio do combate, isso não acontece. Então, um acerto crítico automático. Então, se você pesquisar bem a área que você tá, se você tiver uma noção de que pode ter alvo ali e você já for escondido, na hora que você dá aquele primeiro golpe, acerto crítico instantâneo, e aí que entra uma coisa legal do Ladino, e quando você causa um acerto crítico, os dados do ataque furtivo também dobram. Então, se o ataque ele seria um D8 do arco, mais 5 ali de dano, mais 5 D6 do ataque furtivo, então são 2 D8 mais 10 D6. Isso que é muito interessante do Ladino, que realmente o dano que ele causa é astronomicamente grande. Já aconteceu numa mesa minha, o cara deu 130 de dano numa flecha, e aí foi triste, mas faz parte.
Uma terceira opção de subclasse é o Inquisidor, e aqui você vai ser justamente aquele personagem que está se questionando sobre as coisas, então você vai ser muito bom em detectar mentiras e detectar a presença de criaturas que estão tentando se esconder, como metamorfos ou criaturas invisíveis. Nesse sentido, você consegue se preparar contra um alvo, você pode fazer um teste para tentar estudar ele, a mente dele e o que ele vai fazer. Se você superar ali a dificuldade, você consegue aplicar o seu ataque furtivo, mesmo que você não tenha as condições necessárias para aquilo. Então essa subclasse ela é um pouco especialista nisso, de entender a situação, de entender o oponente e garantir ali aquele ataque furtivo. Perceba como nem todo ladino é ladrão. Uma quarta opção de subclasse é o Mastermind, o mestre da mente, onde você realmente vai ser bom em decifrar a mente das pessoas. Com isso você vai ter algumas habilidades, como entender ali como que é a ficha daquele personagem, trazer um golpe que era para acertar você e fazer com que ele acerte o outro, e ter vantagem em perceber mentiras e outras situações ali que seriam desvantajosas para você e para o seu grupo. Uma quinta opção de subclasse é o Ladino Phantom, que é o fantasma, que aqui ele tem uma pegada muito interessante, ele tem uma conexão com o mundo dos mortos. Nesse sentido, você tem um pouco mais de contato com a morte, e aí você consegue imediatamente, depois que você aplicar um ataque furtivo no alvo, você consegue fazer um segundo ataque que também aplica o ataque furtivo no alvo logo próximo a ele. Porém, esse segundo ataque furtivo vai ser apenas metade daqueles dados do ataque furtivo. A sexta opção é o Scout, que é o batedor, basicamente, e essa é uma opção muito boa para você que é ladino, que gosta de atacar à distância e gosta de bater e correr, porque ele vai ter muitas habilidades boas de movimentação. Então você ganha movimentação extra, você ganha formas de mover a si mesmo e até seus aliados. Você realmente consegue bater, correr e ficar repetindo isso sem correr o tanto risco ali de tomar dano, tornando-se aquele ladino chato que nenhum mestre consegue nunca acertar, porque ou você tá escondido ou você tá longe. A sétima opção de ladino é o ladino da Soul Knife, né, da faca da alma, que aqui você vai ter acesso a armas, a adagas, que elas são espectrais e elas têm algumas habilidades específicas que você consegue summoná-las, consegue causar o dano psíquico e consegue usá-las aí como sua arma padrão para dar esses ataques furtivos. Você nesse sentido vai causar esse dano de forma psíquica e vai poder surpreender seus oponentes sempre estando com as armas, trazendo elas para você mesmo depois que você arremesse elas em alguém. Nesse sentido, você vai ter uma reserva de poderes psionicos que você vai poder usar para aumentar o seu dano e para fazer outras coisas bem interessantes aqui dessa subclasse. A oitava opção é o Swashbuckler, e este é um ladino muito bom em usar rapieira, especialmente fica aqui a dica, porque você vai conseguir se movimentar muito bem pelo campo de batalha. Você vai conseguir vir, acertar um alvo, rapidamente vir e sair dele para acertar o outro e ficar aí se movimentando como se você fosse um espadachim mesmo, se fosse um esgrimista. Ou seja, ele é muito legal para você que quer causar aquele dano extra da rapieira sem entrar numa situação tão complexa, porque você vai ter essa agilidade de ir de um alvo pro outro. Por que isso? Porque você vai ter uma habilidade que, quando você ataca, você pode sair ali do alvo sem causar ataque de oportunidade, sem precisar usar ação bônus. Então você vem, ataca, já sai de perto, já usa sua ação bônus para correr e pronto, você vai se aproximar e ir embora muito facilmente. E aí sim, a nona opção, o ladrão, que aí sim é o ladino ladrão de fato. E aqui sim você vai ser especialmente bom em usar o prestidigitação para roubar coisas, para destravar armadilhas, para abrir portas. Você vai conseguir escalar, então, para realmente sair correndo ali, se esconder, você escala uma torre, um prédio ali, por exemplo, e futuramente você pode até usar itens que não foram pensados para você. Aí sim entra o ladino de fato como um ladrão. Dito tudo isso sobre o ladino, como otimizar o seu ladino e como construir ali o Han Solo. Então bora lá falar sobre como otimizar, como construir o ladino aí da melhor forma possível. Já falando de subclasse, que a gente acabou de falar, né, as melhores opções de subclasse são o Trapaceiro Arcano, o das Lâminas Psionicas e o Swashbuckler, que é o esgrimista, né? Por quê? O Trapaceiro Arcano, porque ele vai te dar acesso a magias de encantamento e de ilusão, que são muito poderosas, juntamente com as opções que o ladino possui, te dando aí uma gama muito alta de opções de coisas para você fazer e de manipulações. Porém, é algo muito complexo e que também vai depender da sua criatividade e da aceitação do mestre, se tal encantamento, se tal ilusão funciona ou não, visto que isso é realmente algo a ser interpretado. A subclasse das Lâminas Psionicas é muito boa porque, assim como o guerreiro do mestre de batalha, você vai ter ali os seus dados, né, a sua reserva de dados psionicos. E esta reserva ela é muito boa, ela tem opções muito poderosas, então ela não é tanto uma aposta quanto as outras classes que usam esses dados, como o próprio mestre de batalha, que tem comissões que dependem muito de ser aplicado. Nesse sentido, ele equilibra um pouco ali a questão do risco-recompensa que o ladino tem, podendo trazer um pouco mais de equilíbrio se você sente que é muito 880 essa classe. O esgrimista, ele traz condições muito fáceis de você aplicar o ataque furtivo, que é o arroz com feijão com o ladino, além de você
você poder se movimentar pelo campo de batalha com muito mais facilidade. Então é uma forma simples de você poder se locomover, garantir aquele dano, sair andando, além de que carisma te beneficia. Então se você quiser ser o rosto do grupo, é uma opção bem legal também pra você ser aquele charlatão esgrimista, né? Lembrando que o ladino não necessariamente é ladrão, tá vendo? Sobre atributos, obviamente destreza é de longe o atributo mais interessante, seguido de constituição para você garantir ali um pouco de vida pelo menos quando você receber dano. Inteligência pode ser um atributo inútil para todas as subclasses, com exceção do trapaceiro arcano, caso você pegue ali aquelas magias que dependam de testes e etc, dependam da inteligência para funcionarem. Aí sim elas tornam o atributo também interessante. Caso contrário, os outros atributos dependem do seu gosto, sendo que força pode jogar lá embaixo, você nunca vai usar esse atributo. Em termos de perícia, sem dúvidas que furtividade é fundamental para você conseguir aquela vantagem, né, junto das suas ações para conseguir o ataque furtivo, junto com percepção e persuasão podem ser boas opções dependendo da construção que você fizer. Percepção é fundamental pro ladino para você perceber se tem gente olhando para você poder esconder delas. Faz sentido, né? Em termos de antecedente do livro do jogador, tem 3 opções legais: o charlatão, o criminoso e o órfão. Afinal, eles dão boas perícias para você e tanto o criminoso quanto o órfão te dão proficiência com ferramentas. Beleza, você já tem com ferramentas de ladrão, mas se você pegar a ferramenta ali, por exemplo, com kit de envenenamento, você pode tornar os seus ataques ainda mais fortes, e aí quando você der aquele acerto crítico gostoso, poderoso, aí você vai dar aqueles dados extras de dano e vai causar um dano ainda muito mais superior, mais incrível ainda. Em termos de talento, eu recomendo 2, o alerta e o líder inspirador. O alerta é excelente para você garantir uma iniciativa alta e aí poder se posicionar da melhor forma possível, não ser surpreendido e dependendo da subclasse que você escolher, ter ainda mais vantagem nessa decisão, nessa tomada de ação. E o líder inspirador, se você colocar um pouco de carisma, se tiver faltando cura no grupo, pode ser muito benéfico também para você ali, para o grupo como um todo. Em termos aí de multiclasse, eu indico 3, que é o artífice, o guerreiro e o patrulheiro. O artífice porque se você pegar ali 3 níveis, que é o que eu recomendo, você consegue pegar ali o do armeiro e você traz aquela armadura de infiltração que é simplesmente excelente ali pro ladino. Além de que você vai poder ter acesso a algumas infusões que podem complementar aspectos ali do seu personagem, como visão escuro, caso você não tenha esse tipo de coisa. Guerreiro eu também acho que é uma opção muito legal, porque se você pegar o mestre de batalha, consegue pegar a manobra de riposte, né, que é tipo um contra-ataque. E aí, se você fizer o ladino esgrimista, que ele tem uma condição muito fácil ali de acertar o ataque furtivo, você consegue usar sua reação para fazer um ataque, e aí você causa o ataque furtivo como uma reação, podendo aí aplicar ataque furtivo tanto no seu turno quanto no turno do oponente. Uma opção excelente. O patrulheiro eu também gosto bastante, porque ele também tem um estilo de luta, ele tem o Hunter's Mark, né, a marca do caçador, que vai aumentar um pouco o dano que você causa, e se você pegar ali o caçador, né, o patrulheiro caçador, você pode pegar o assassino de gigantes, que permite que você também realize um ataque com uma reação, também causando um ataque furtivo no turno do oponente, garantindo aí 2 ataques furtivos por rodada. Em termos de raças, as 3 melhores opções do livro do jogador são o alto elfo, o meio elfo e o, adivinha, humano variante, obviamente. O alto elfo porque o Booming Blade ali é uma opção excelente, o meio elfo porque você ganha muito mais proficiência nas coisas, e o humano variante, obviamente, porque você pega um talento logo de cara, o que é aí uma opção excelente para qualquer ladino que queira se capacitar um pouco mais. Então vamos falar de como montar aqui o Han Solo para sua mesa de D&D quinta edição. Nosso Han Solo vai ser uma mistura de ladino com artífice, afinal a gente quer a agilidade e versatilidade, né, dele aqui, junto com as armas lasers ali que ele vai possuir. Aqui está a ficha dele, mas vamos destrinchar a ficha passo a passo. Primeiramente, aspectos básicos. O nosso Han Solo, ele é um humano variante e por isso ele vai ter alguns atributos, vai ter talentos e vai ter algumas características. Assim a gente colocou mais um aqui em destreza e colocou mais um em inteligência dentro da distribuição de atributos, ficando dessa forma aqui destreza, inteligência e carisma sendo os mais altos atributos nossos, logo em seguida de constituição, que sabemos que ela é muito importante. Nosso talento, a gente pegou o talento sortudo, porque vai nos dar aí algumas possibilidades de resolver situações que não saíram exatamente como a gente planejava. E além disso, temos algumas perícias e ganhamos aqui idioma comum e algum outro da sua escolha. Além disso, vamos ter também aqui o nosso passado de criminoso, e o criminoso vai nos dar essa capacidade aqui de ter um contato criminoso, vai nos dar essas ferramentas aqui com xadrez e ferramentas de ladrão, e vai nos dar proficiência com enganação e furtividade, completando aqui essa enganação e furtividade que depois aqui ficou um pouco mais forte ainda. Iniciaremos com 3 pontos de ladino, que vai nos fornecer expertise, ataque furtivo, ação ardilosa e um arquétipo.
Nossa expertise aplicada aqui, enganação e furtividade, vai fazer com que nossa enganação fique mais 8 e nossa furtividade mais 9. Então o Han Solo só não sai da situação se realmente os dados não ajudarem ele. E em termos de arquétipo, eu peguei aqui o esgrimista, né, que é o Swashbuckler, para trazer aquela agilidade ali que o Han Solo tem de dar cambalhota, de ir para um lado e de ir para o outro, sem tomar os ataques de oportunidade, e também para adicionar carisma à nossa iniciativa. De forma que nossa iniciativa aqui, ó, ficou mais 5, né, mais 3 de destreza, mais 2 de carisma, sendo aqui um valor bem interessante. Temos 8 pontos de vida por nível, assim como o Artífice. E aí, falando aqui de 3 níveis de Artífice, que não surgiu neste vídeo, tá nesse vídeo aqui em cima, o Artífice ele vai nos dar muitas coisas bem legais, sendo que uma das mais interessantes aqui para o Han Solo é a proficiência em armas de fogo. E aí poderemos ter aqui uma pistola, justamente para ser o blaster do nosso Han Solo, que é algo tão característico, tão importante dele, que dá aqui nossos 1d10 de dano. Então é algo bem interessante, bem poderoso. Mas não é só isso, o Artífice vai nos fornecer muitas outras coisas. Ele vai nos fornecer aparatos tecnológicos que parecem mágicos. Por isso a gente vai poder fazer ajustes mágicos, a gente consegue consertar as coisas melhor. Vamos ter conjuração, então a gente vai ter acesso a magias, que vão ser magias, na verdade são tecnologias que funcionam de uma forma quase inexplicável. E dentro disso a gente pode escolher 2 truques. Eu peguei aqui consertar e luz, para trazer um pouco do que o Han Solo sabe fazer ali. E vamos ter infusão de item. Vamos dizer aqui que o Han Solo conseguiu roubar ou construir um item que aprimora um pouco o escudo. Isso aqui, ele nos dá mais 1 de CA. Com a armadura que a gente comprou aqui, de camisa de malha, que é uma armadura média, visto que o Artífice nos dá essa proficiência, nossa CA vai lá para 16. Então temos 39 de vida, 16 de classe de armadura e 5 de iniciativa. Além disso, escolhemos aqui a subclasse do artilheiro. E essa subclasse vai nos dar um canhão mágico que vai ser uma balista. Então o Han Solo vai lutar lado a lado com um robozinho que vai ficar dando dano no alvo. É como se fosse um R2-D2 que tem uma arma de força, formando aqui um personagem bem interessante. De forma que nossa adaga para acertar é mais 6 e causamos um D4 mais 3, dá um dano baixo, mas nossa pistola é mais 6, um D10 mais 3 e ainda temos uma rapieira aqui no bolso, se a gente quiser, sem falar do ataque furtivo, sem falar da balista, formando aqui um verdadeiro pistoleiro intergaláctico, ágil, inteligente, que com certeza vai começar os combates antes, que vai enganar quem ele quiser, que se esconde e só aparece quando quiser, que vai usar ação ardilosa para se mover pelo campo de batalha, um personagem prontinho para você usar. A ficha dele tá aqui embaixo. Gostou? Baixa, joga, depois conta pra gente o que achou. Já temos vários outros das classes aqui em cima, caso queira explorar elas também. E nos vemos nos próximos vídeos. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.